Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, amores. Como estamos? Bom dia. Olá, Monique, Kênia, Tayara. Não, Thay, Cris. Olha, a gente se reinventa com os nossos nomes de perfil, não é? Ei, Dani, tudo bom? Ju, Marina já tá na área. Marina linda. Só arrasando no Queen, pessoal. São duas instrumentistas agora, né? É o teclado e violino. Perfeito, perfeito. São duas mulheres incríveis. Me apaixonei pelo vídeo. E é a música The Show Must Go On. Eu tô com uma camisa linda, pintada por Marina. A gente vai hoje ter uma conversa com uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Realmente, assim, dentro do meu ciclo de convivência, que eu conheço, que luta pelo empreendedorismo feminino, que se reinventa a todo instante. E eu não podia não trazê-la aqui para inspirar vocês nessa conversa, né? Uma vez que a grande maioria de vocês que estão aqui comigo são mulheres empreendedoras que se empreendem, né? Que estão passando por necessidades, dificuldades, né? Questionamentos. E trazer uma pessoa que é de uma outra área, isso é de uma riqueza, pessoal, que vocês não têm noção. É muito bom ouvir alguém. Essa música é demais. É muito bom você trazer alguém que fale um pouquinho fora da caixinha que a gente conversa sempre. Então se a gente se sentar numa mesa, parece que a gente só fala de Pilates, né? Parece que a gente só fala de Pilates, porque Pilates, porque Pilates, porque Pilates, porque Pilates, e a resposta de tudo é Pilates, mas é muito importante, e ultimamente a gente vem fazendo bastante isso aqui, esse Chá com Joe mostrou um lado que muita gente desconhecia em mim. Mostrou o meu lado empreendedora, mostrou mais fortemente o meu lado, né, que gosta de trabalhar e falar sobre produtividade, sobre gestão, sobre tudo isso. E aí a gente interage. Bom dia, Marion. E aí a gente interage com as pessoas que têm esse mesmo gosto, esse mesmo perfil, né? Então, a minha intenção, que bom que tem sido assim, Glaucius. Olha, é muito importante. O Chá com Joe Business, ele tem esse intuito, tá? Eu sei que a gente fala de Pilates, quando a gente vai mais tarde falar do Atravessando a Ponte, a gente tá falando de Pilates, dentro de uma pedagogia, dentro de uma linha de raciocínio, dentro de uma didática teórica, né, para a construção da prática. Aí a gente faz isso, chega às aulas práticas que a gente dá, ou no individual, ou por exemplo, Lara hoje fez um aulão incrível, com energia massa, quem estava lá e participou, sabe, sentiu energia, porque aqui a gente sentia, a casa sentia a energia do aulão. Então, assim, existe essa proximidade entre o prático, entre a teoria, mas é dentro do Pilates. E aqui o Chá com Joe Business é chegar para a gente falar sobre aquilo que tem sido importante para gente. E aí eu trago Marina Pacheco para vir conversar aqui conosco, não é por acaso esse sobrenome dela, e a gente vai trazê-la aqui para a gente fazer essa apresentação, tá? Mari, vou te chamar, minha caneca de chá já tá aqui comigo, e eu vou te chamar, tá bom? Ué, Marina está... tá aqui. Eu não consigo enxergar, tem lá o nome de todo mundo, e eu não consegui te enxergar. Minha linda! Dia!
Bom dia, para mim, E boa aí, tarde. meu amor? Oh, coisa linda, que coisa Que boa te ter alegria estar aqui. aqui com vocês. Pois é, mais uma vez, da outra vez, Lara estava dividindo a tela comigo para a gente conversar, e foi o contrário, foi você conversando com a gente. Foi. Agora é a gente que vai estar tentando puxar aí coisas que a gente já trocou muitas figurinhas nas nossas mesas Não é? particulares. A gente só vai abrir essa mesa para conversar e deixar um pouquinho para outras pessoas escutarem essa conversa, né, Mari? Ah, exatamente. Muito feliz de estar Oh, com vocês. oh, tem gente aqui já curiosa. Marina Pacheco é prima, basicamente irmã de Lara, tá certo? Então, uma pessoa que eu me orgulho muito de ter a história que tem. Ela sabe disso, porque eu falo tudo que eu tenho que falar dela, eu falo pessoalmente, ela sabe disso. A gente baba o ovo uma da outra fácil e muito Ai, integralmente. a gente se admira muito, né? Como pessoa, em primeiro lugar, e a poder acompanhar a trajetória de cada uma como mulher empreendedora é muito massa, assim, de ver o crescimento, de ver a gente conversar sobre os sonhos e tudo sair do papel, né? É verdade. Ô, Mari, olha, amor, a conversa hoje, né, para as pessoas que estão chegando aqui, tu vai tentar entender mais ou menos como é o perfil. Antes de mais nada, um tintim aqui, que você já pegou sua caneca. Já tá? Tintim! Pois é, você viu que eu vim hoje com uma camisa especial. Que linda! Olhe, olhe que eu Aqui. passo a maioria do chá com Joe, eu venho de preto, porque eu me sinto Eu tô meio, também com já da mão. tá vendo? Eu me sinto Zuckerberg, né? Eu quero vir só de preto, que é para poder ninguém ficar olhando para minhas roupas, mas eu fiz, não, hoje eu vou com uma roupa diferente, eu vou em homenagem a Mari. Nova Mari, pessoa. Eu tô tentando como aqui, ó, encaixar, que eu tô hoje conseguiu? consegui. Tá dando pra me Tá, ver direitinho. Hoje tá eu ótimo. improvisei aqui o estúdio. Massa, mas tá tudo bem, tranquilo? Em ordem, graças a Deus. Tá bom, vamos lá. A conversa e o objetivo da linha de raciocínio do Chá com Joe é, na verdade, fazer com que o público, a gente já está em 44, eu acho, entrevistas ou aulas sozinhas, que eu vim desenvolvendo umas aulas em formato meio slide, e eu venho compartilhando dessa forma também. Então, a gente vem sempre trazendo algum assunto que seja relevante dentro da parte de business, sabe? Então, Aham, ou dentro da parte de produtividade, administração, de reinvenção, de criatividade, de sim. marketing digital, de tudo, tudo, de como fazer a sua autodivulgação, enfim. Então, são vários assuntos, e eu sei que tu domina muitos que são muito particulares teus quando a gente conversa. Então, como eu sei o público que está por aqui, ou que vai chegar depois, porque se tu me permitir, normalmente a gente deixa salva a live, Lógico. e aí a gente alcança as pessoas que não puderem estar conosco ao vivo. Mas o que é que para tu, nesse momento, se tu pudesse sentar numa mesa, nesse exato momento, com as pessoas que estão aqui ao vivo e com as pessoas que vão ouvir depois, né? Tu só sabe que é da área de Pilates, tu sabe que umas empreendem e têm negócio próprio, estúdio, e outras não têm. Na Ah, nossa área, a gente consegue se reinventar minimamente com o atendimento remoto. Diminui um pouco, ao invés de ter 100%, mas isso já é um grande feito. Você transformar o seu estúdio num negócio virtual, sem total. interrupção, é perfeito. Você consegue, né, ultrapassar, inclusive, fronteiras. E Demais, demais. Eu acho tudo isso muito incrível, sabe? Eu acho que foi um desafio muito grande que a gente percebia que isso ia acontecer a qualquer momento, né? Sendo que todo mundo ficava lidando com os dois, né? E assim, a vida inteira dentro da história da humanidade existia essa moeda da troca, né? Antes mesmo do dinheiro surgir. Então, esse presencial, né? Esse momento de troca sempre foi muito importante. Mas a gente já vinha acompanhando essa revolução tecnológica, né? Com a internet, enfim, as redes sociais veio a potencializar isso, a quebrar as barreiras, né? As fronteiras. Eu sempre achei isso muito incrível. Porque eu sempre fui encantada também por você poder se comunicar com com vários continentes, com pessoas de diversas culturas. Eu acho isso muito encantador, né? É você se encantar
por toda a humanidade, você se comunicar com o mundo inteiro. Isso sempre me incomodava muito, né, antes desse processo acontecer, de você pensar em ter que se locomover, né, para poder você ter contato com pessoas de outros territórios, digamos assim. E acho que isso veio a somar muito. Acho que isso é um ponto muito positivo. Mas da gente ser obrigada a poder cuidar dessa plataforma, né? Acho que isso veio se potencializar muito com todo esse processo do isolamento na pandemia. Para os negócios é extremamente desafiador, né? Porque tinha empresas que ainda resistiam muito, né? Tinha empresas que não existiam no online e aí veio a se forçar, né? Obrigatoriamente, coisas que eu já acreditava muito antes disso, sabe? E acho que está sendo grandes passos, apesar de ser um momento dolorido, que todo mundo está sentindo, mas são grandes avanços que a gente está dando, né? Pessoas que estavam planejando há 6 meses um site, teve que fazer em uma semana, né? É. As próprias plataformas nas redes sociais, que, nossa, é muito incrível de você estar aí falando com o mundo inteiro, de você estar se comunicando, porque é por aqui que a gente recebe em tempo real. Eu estava até vendo ontem, disse, é no Twitter que você recebe em primeiro lugar todas as notícias do sabe? É no Instagram, é no Facebook, é nas redes sociais que a gente vê na palma da mão, né? As notícias, você mata a saudade da família, você fala com os amigos, você fala com seus clientes, então tá tudo muito interligado, né? Sim. Exatamente. Então, como a gente tem, e tu sabe que a gente também tem esse pezinho dentro do online, já vinha acontecendo faz tempo, e a gente já acreditava nele, tem sido só novas reinvenções também para potencializar agora, mais do que nunca, não só os nossos desejos, mas necessidade que outras pessoas estão tendo, né? Então, por Sim, exemplo, o Chá com Joe, ele tinha até outra formatação. Era uma formatação mais inspiracional dentro do mercado, assim, como professor, sabe? Como instrutor de Pilates, cada um vinha, contava a sua história. Então, muito lindo o projeto. Só que nesse momento a gente precisou se reinventar fazendo um Chá com Joe, agregando e trazendo conteúdos, por exemplo, que ninguém me viu falando, ninguém sabia, muita gente não sabia nem que eu tinha esse lado, né? Então, Vanessa, além de instrutora de Pilates, é mesmo, ela empreende, né? Então, vem falar sobre outras coisas. E vários outros profissionais que às vezes nem são da nossa área. Então, dentro do que tu conhece, dentro do que tu acredita, né? O que tu acha mais uhum, importante, assim, que tu vem refletindo, o que tu acha mais importante que a gente comunique ao nosso público, né? A gente vem sempre falando sobre todo mundo que vem passando feedback, eu te digo, Mari, tem gente, como tu falou, das fronteiras também, tem gente da Suécia, tem gente do Canadá, tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Argentina, sabe? Tem gente da Austrália, tem gente aqui de Portugal, tem gente de muitas partes do mundo, brasileiros, né? Tô falando só dos brasileiros mesmo, e que estão em outras partes do mundo e que vêm acompanhando isso. Então, todo mundo está passando situações um pouco diferentes ou não, uns sendo liberados, outros não, outros já passaram a crise maior, outros ainda estão no pico da crise, uns se sentiram muito lesados, outros nem tanto, sabe? Ontem eu estava comunicando com um profissional que eu admiro muito do Pilates, e ele mora praticamente numa ilha, assim, uma parte muito isolada da Austrália, né? E ele disse, Vanessa, o vírus não chegou aqui, então a gente não sentiu. Os meus clientes continuaram vindo para as aulas, a gente tomou medidas de precaução, mas todas as pessoas que estão desejando vir não estão entrando em contato com pessoas de fora da, enfim. Então eles resolveram e continuaram, ou seja, nunca ouviram falar em isolamento social, sabe? Então é engraçado, porque é uma parte do mundo que veio compartilhar algo comigo, quando tem tantos no- outros fazendo outra coisa, né? Então é muito interessante isso. Então eu queria saber o que tu, dentro assim do teu coração, tu mais gostaria de iniciar essa conversa, assim, falando sobre algo que tu acredita. O que é que tu acha? Massa. Eu acredito, sim. Eu também, como você, eu vi que no início da live você falou sobre como você gosta de ouvir pessoas de outras áreas, né? Porque acho que isso é uma forma de a gente ampliar um pouco da nossa visão empreendedora, né? É de você trocar com pessoas de outras áreas, que talvez você conversando com pessoas da sua área, você não
consiga enxergar tanto, né? Porque fica ali focado naqueles conteúdos, né? E acho que nesse momento, vamos fazer só uma breve relação de negócios. O meu, por exemplo, minha marca, que é uma startup de moda autoral, que traz o conceito de arte e incentiva a sustentabilidade e o consumo consciente. Então, eu preciso sim entregar os produtos até as pessoas. E no início de todo esse processo, diferente de vocês, né, que vocês podem entregar o serviço através da própria internet. E no início desse processo foi muito curioso, porque eu comecei a observar que a internet é uma fonte de conteúdos, basta você saber aonde procurar, né? As fontes seguras. Então, assim, tem pessoas que são profissionais muito renomados da área, que começaram a discutir sobre o assunto, porque era tudo muito novo, né? Então, em primeiro lugar, todo mundo engavetou coleção, qualquer coisa que estava para sair. Depois eles começaram a perceber que não era o produto para vender, porque as urgências maiores eram alimentos, medicamentos, né? E bem-estar emocional, já que estava todo mundo trancado em casa. E aí, isso é um serviço que vocês podem oferecer muito bem. Inclusive, tem vários amigos que estavam tendo ansiedade e tal, e eu sempre recomendava, né, o trabalho de vocês. Enfim, que eu também venho praticando. E Sim. também outras indicações que vocês estão dando, que isso é muito incrível. Bom, a partir daí, as pessoas começaram em várias marcas, sabendo que não é algo que seja de extrema necessidade, né? Passaram a refletir, olha, então nossas marcas têm que afinar a comunicação com o seu público. No caso, você tem que aproveitar esse momento para se fazer presente, né? E contar o que é que está por trás dessa marca, o que é que você acredita, quais são seus valores, quais são suas missões, sabe? Qual é a sua visão de mundo e qual é o seu propósito, né? Com esse seu trabalho, qual é a mudança que você quer fazer no mundo? E parece um pouco utópico, né, falar dessa forma, mas se você começar a pensar que com pequenas ações você pode mudar, a começar o lugar que você vive, né, o lugar que você atua, daí você já vai estar fazendo uma grande diferença no mundo, porque não é uma diferença única, não é uma mudança, não é uma ação que vai fazer mudar o todo, mas Sim. sim o conjunto dessas ações, né? Então, o que é que seu projeto, seu negócio tem, né, para oferecer para o mundo, para poder fazer esse momento se tornar um pouco mais leve, para poder as pessoas conseguirem enxergar a perspectiva, né, para as pessoas poderem respirar, para as pessoas poderem parar de ficar paralisadas, né? E isso foi uma coisa que me atinou muito no início. Eu disse, todo mundo ficou um pouco em choque, né? Então a gente pensou, o que é que a gente pode fazer de diferença para as pessoas? Então, uma das nossas principais causas é o empreendedorismo feminino, né? É levantar essa bandeira. Então eu comecei a pensar como que eu posso fazer mudança para algumas mulheres que estão em casa, sejam elas que já empreendem ou que têm o sonho de empreender ou têm o sonho de fazer uma mudança de carreira, né? Então, assim, são milhares de caminhos e aí é uma troca muito legal. E a gente teve a honra de ter vocês começando nesse bate-papo, Hum. né? Do A honra foi projeto nossa. Horas, que foi incrível. Mas, assim, acompanho o trabalho de vocês no Chá com Joy e é muito incrível. Acho que muito antes dele nascer, né? A gente já falava, vamos sentar para tomar um chá, para tomar um vinho, conversar sobre empreendedorismo, trocar ideias, dicas de livros, né? Dicas de outros profissionais. Porque eu acho que o grande segredo, como você falou, nossa, a partir desse projeto, as pessoas começaram a enxergar a Vanessa empreendedora, né? As pessoas Sim. enxergavam a Vanessa, a instrutora de Pilates.
Mas o que é que Vanessa fez de diferente, né, para chegar onde ela chegou, né? Você como líder, você tem que realmente acreditar muito no seu sonho para fazer com que outras pessoas também acreditem e sigam essa missão junto com você, né? O que é que Vanessa, por onde que Vanessa andou, quais os cursos que Vanessa fez, quais os livros que Vanessa leu, quais os métodos que Vanessa já estudou. Então, assim, não tem como separar, né, a história das nossas empresas com a nossa história. Eu escutei uma vez de uma empreendedora muito incrível. Ela é uma grande parceira de Recife também, Cássia. Ela, Sim. a empresa dela é a DT Papelaria. E eu brincava com ela. Conheço muito, inclusive Lara já gastou muito na Ditel. Pois é, quando eu mostrava, a Lara fazia, ai, eu Ai, enlouquece. pronto. Cássia Consumo consciente aí quase não rolava para Lara. é o quê? Consumo consciente com a Ditel quase não acontece com Lara. Rola sim, viu? A gente tem que escolher um só. É, né? Olha aí falando. Fica eu brinco que eu levo isso para a vida, assim, em todos os lugares que eu chego, porque eu acho que tem que ser uma premissa, né, para a gente levar. A gente ama, admira. Eu acho que a gente tem que fazer com que nosso produto, nosso serviço, né, com tudo que a gente mostra que tem por trás, o que a gente acredita, faça com que as pessoas realmente se apaixonem, porque tem público para tudo, mas você colocar ali um produto, um serviço, apenas por colocar, apenas para. Não, eu estou precisando abrir um negócio e preciso ganhar dinheiro. Não. O dinheiro, ele é consequência do seu Exato. trabalho, sabe? E nem sempre ele vai chegar fácil, rápido. Então, se você não acredita de verdade, você fica mudando de negócio, sabe? Então, Sim. eu acho que isso tem que ser muito Tu correto, falou, assim, da. tu falou uma coisa muito interessante, e Lara complementou aí, escrevendo. A Ditel, por exemplo, papelaria, o nome já diz, né? Detalhe. Então, a Ditel ela realmente consegue trabalhar com esses detalhes, né? E Lara escreveu assim, que eu brinquei, né? Dizendo sobre o consumo consciente, que se deixasse ela comprava a coisa toda lá. Mas dizia assim, utilizava para colocar meus sonhos no papel. Não parece propaganda, comprada assim para poder lançar na Ditel. Eu Parece. utilizava os cadernos, as canetinhas, os lapisinhos para colocar meus sonhos no papel. E realmente ela fez muito isso. Eu acompanho, sempre acompanhei, e ela realmente fez tudo isso. Então, você tem uma empresa como a Ditel tem, como tu tem, que transforma aquele produto num sonho, numa coisa íntima, né? É, não é uma camisa qualquer. Existe um significado por trás da camisa, não é uma caneca qualquer, né? Então tem um detalhe. Então é esse É, detalhe que só acontece quando você descobre essa razão, né? E é isso que faz exatamente toda a diferença. da empresa. E Cássia falou para mim um dia, que eu comecei a contar, né, a gente vai É, puxando os ganchos, mas ela falou para mim uma coisa muito interessante, assim, que eu levo. Eu existo sem o ateliê Marina Pacheco, mas ele não existe sem mim, sabe? E Cássia falou a mesma coisa. Eu existo sem a Detail, mas a Detail não existe sem mim. A alma da Detail é a dela, entende? E claro que ela pode fazer outros trabalhos, projetos paralelos, e por isso que ela existe sem ele. Mas a alma da empresa é a nossa, né? É tudo que a gente carrega, de todas as experiências. E eu falo muito sobre. Quer dizer, eu tenho escutado muito sobre isso. Às vezes as pessoas falam: Nossa, por que você está estudando tantas coisas que parecem ser diferentes, de diferentes áreas? Eu sou arquiteta, né? Eu sou diretora de arte, eu sou figurinista, eu sou atriz e tenho uma marca de moda autoral. sim, Mas, e é só isso que eu estudo? Não, é muito mais, né? E para sim, que você, né? Acho que a visão de empreendedora é muito isso, sabe? E quando eu abri a minha empresa, eu comecei a perceber esse grande universo, assim, que ele é muito mágico. É sim. você ter uma visão ampla, né, do mundo. O empreendedor ele tem que ficar atento a tudo,
né? Você tem que aprender a liderar, você tem que ter os seus conhecimentos técnicos da sua área, mas, como Débora Alcântara, que eu sigo, que é uma das dicas que eu quero trazer para vocês, que é o perfil Tudo Orna, que eu tenho aprendido muito e fala muito sobre isso, sobre negócios, sobre empreendedorismo. São três irmãs, né, que lideram, que são criadoras, e elas têm vários negócios, e aí elas criaram o grupo Orna. Elas têm uma plataforma de educação à distância voltado para essa área de marketing, de branding pessoal. Elas têm também um café que abriu antes do espaço físico, já bombava no online, né? Então, assim, é muito Nossa, conectado com isso. Elas também têm vários outros perfis. Abriram o Orna Fórmula, que é de cosméticos, que também é um e-commerce. Uma mora nos Estados Unidos, as outras moram no Brasil. E que elas coisa fazem linda. reuniões e tocam a equipe dessa forma, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito com elas e elas falam sobre isso. Você tem que ter o seu conhecimento técnico, mas provavelmente, se você é um manicure e quer abrir um salão, o menos que você vai fazer é a unha. Então, assim, você tem que saber muito o que você quer. Se você é médica e você quer abrir uma clínica, né? Se essa clínica crescer, ou você vai atender ou você vai administrar. Então, você tem que saber também até onde você quer chegar, porque cada vez mais que você cresce, né, esse seu processo, essa sua empresa, você vai precisar de uma equipe maior. E Sim. se for esse o caso, o que você mais vai fazer é liderar e administrar. Então, você tem que saber também o tamanho que você quer chegar. Se você quer abrir um estúdio de Pilates, qual é o tamanho que você quer, né? É, a gente fala muito que tenho certeza absoluta que tu se identifica com isso. É, você está na parte operacional, né, da empresa e você tem que fazer de tudo, todas as operações, a operação técnica principal, no teu caso, as artes, as camisas, o que seja. Você tem que fazer a parte da telefonia, da propaganda, do designer, da Tudo. entrega, do não sei o que, da limpeza, do que seja, da compra, do tecido, das tintas, do lá, 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 lá. Se você imagina a sua empresa indo para um campo maior e você tem que, ao invés de vender, vou chutar o número, 100 camisas por mês, um exemplo. Você quer vender 500, você precisa de equipe. Aí você precisa gerar um processo para que outras pessoas consigam replicar minimamente aquele Sim. teu dom, né? Mas aí tu sai um pouco do operacional, tem que saber, além disso, ensinar as pessoas a fazer um bom operacional e É, tem que passar para a parte da gerência. Você tem que gerenciar o processo, né? E isso. cobrar e tal, tal, tal. Se você imagina ainda maior, você tem que partir para uma outra camada, que é sair do gerencial e ir para o estratégico. Quando a gente está nessa fase inicial, a gente é tudo, né? A gente é o gerencial, o estratégico e o operacional. E quanto mais a gente quer tentar crescer para realmente enxergar grandes potenciais na nossa empresa, a gente precisa ir delegando umas coisas para poder potencializar outras, né, Mari? Isso. Então, eu vejo muito nesse processo, eu vejo muito tudo que tu faz, sabe? O que a gente faz aqui, inclusive, sem a parte presencial e física do Pilates Zone, se as pessoas entrarem em contato é com a gente que vai estar falando, é a gente que vai estar embalando, entregando, só que em outro formato, né? Exatamente. É muito incrível isso. E puxando esse gancho, né, nossa, é a gente que faz tudo, basicamente, sim. É a gente que faz tudo, mas a gente não faz nada sozinho, né? Então, mesmo Sim. que você é pequeno, que você não tem uma grande equipe, que a empresa ainda não é tão grande, mas você precisa de ter troca com alguém, Uhum. sabe? A mínima troca. Por isso que quando eu comecei a participar, né, do projeto de incubação de startup, ele fala, primeiro,
você tem que ter pelo menos mais uma pessoa que fala muito sobre a palavra sócio, né? Que é um tanto delicado, que é uma coisa que não é do dia para a noite que você escolhe, né? Você vai sentindo quem é que está com você, quem acredita no seu projeto, né? Quem compra e veste a sua camisa, né? Compra no bom sentido. Mas é extremamente importante você ter outra pessoa para trocar. Por quê? Porque não é todo dia que a gente tá bem, não é todo dia que a gente vai estar, sabe? Tem dias que a gente tá, pô, será que a gente tá no caminho certo? Quem nunca? Quem nunca se Sim, questionou assim, com né? certeza. E tem outra pessoa que está ao teu lado que sabe que tu tem, né, um propósito de fazer diferença no mundo, que sabe que seu negócio é um negócio rentável, que é um negócio que tem a capacidade de ser sustentável, sabe? Mas você tem que também saber que, tipo, tem alguns negócios que eles já vão monetizar rápido, tem outros que não, tem outros que você tem que investir muito até ele estar tá no momento maturável para a ponto de ser monetizado, né? E essa coisa da troca é muito importante, porque mesmo que você não tenha sócios, você vai ter que ter pessoas da sua família que te apoia, você vai ter que ter, né, um parceiro, uma parceira, você vai ter que ter amigos, você vai ter que ter profissionais para te orientar, sabe? E para mim foi um processo muito rico esse de incubação, né? Que eu passei no Armazém da Criatividade, que é braço do Pôr Digital. Que o menos que eu vi foi a parte técnica da minha área, sabe? Apesar de lá ter sido um equipamento tecnológico construído no segundo maior polo, né, de confecção do Brasil, né? E lá tem vários laboratórios, tem equipamentos, máquinas de costura e tal, mas é uma área, a área de TI, ela é muito, primeiro, que ela é muito ainda masculina, né? Sim, tinha poucas mulheres, e isso é uma coisa que a gente vê no mercado de trabalho, né? As dificuldades que ainda tem. E tinha poucas empresas, sabe, nascendo, ou empresas que já existiam que procuravam, porque para o empreendedor, né, aquele que já tem uma escala muito grande, é difícil para ele sair da empresa para poder estudar essas coisas, sabe? Então, acho que as pessoas têm que abrir a mente para saber, olha, eu quero estruturar mais o meu negócio, então eu vou ter que ter uma pessoa para estar no meu lugar, operar junto com a equipe, enquanto que eu vou estudar. Então, é por isso que precisa se ter sócios, é por isso que precisa se Sim. ter equipes, é preciso que você delegue funções para as pessoas, sabe? Porque no momento que você estiver doente, no momento que você estiver mal, a empresa não vai parar, É. né? Ô Mari, tu falou aí do processo de incubação. Se tiver alguém curioso, porque um estúdio de Pilates tem aquele que é enorme e tem aquele que é uma salinha de uma galeria de 30 metros quadrados para um profissional autônomo, comprou seus equipamentos, colocou lá dentro para fazer seus atendimentos, ao invés de prestar serviço para uma outra clínica, estúdio, atende por conta própria, né? Então, só que não tem muitos processos, não, ele não se profissionaliza muito, porque primeiro o nosso mercado nem alerta ele sobre isso, sabe? Ele entra no mercado como fisioterapeuta, ele entra no mercado como educador profissional da educação física, ele não entra como empresário, mas ele abre uma empresa. E às vezes ele abre a empresa, ele nem CNPJ tem, sabe? Tu imagina, né? Sei Aí, como é. aí, aí entra num ciclo sem fim, entra um profissional para ajudar, porque ele não está dando conta dos horários, aí não tem contrato, não tem nada formalizado dentro das leis, enfim. E você vai seguindo. Quando você se percebe que você começa, entra num processo desse de caos e de olho interno, né? Que você começa a se enxergar, começa a escutar um bocado de gente falando sobre resoluções e coisas e nomenclaturas e caixa, e eu tenho um caixa reserva, e eu tenho uma estratégia, começa a falar uma linguagem que você nunca ouviu na vida. Você estava no seu mundinho, você dava suas aulas, seus clientes pagavam, não tinha que fazer nada na internet. Fazia um post, mas não se importava se esse post estava gerando algum conflito ético com a tua profissão dentro do online. Eu sei que é um caos, digamos assim, mas aí esse é um momento que quando esse profissional olha para dentro,
ele enxerga que tem um mundo paralelo que ele não enxergava, né? É, Por onde é ele começa, Mari? Tu falou aí da incubação. Por onde ele começa para que a coisa se torne minimamente profissional? A gente vem aqui há 44 dias falando sobre um monte de coisas para eles poderem já se organizarem, né? Pode ser que tu fale alguma coisa que a gente já tenha falado ou não, não importa. Dentro da tua opinião, por onde uma pessoa dessa começa? Faz de conta que ela está conseguindo pelo menos sobreviver. Não é eu aquela que vai ter que fechar, sabe? É aquela que está sobrevivendo que está mantendo algo no online. Dá alguma luz aí. Massa, vou dar sim. Eu acho incrível, porque assim, queria eu ter escutado tudo que vocês conversaram, que eu acho incrível. Acompanhei alguns encontros, né, do Chá com Joy, mas não pude ouvir todos, então a minha palavra vai ser Tudo bem. realmente de uma ótica limpa, né? Exato, Assim, exatamente. É isso o desejo mesmo. muitas interferências, né? Mas são realmente dicas gerais para qualquer empresa, qualquer empresa. Acho que a dica número um que eu tenho escutado muito, que é sobre branding, marketing. O branding pessoal está atrelado, seja com sua marca pessoal, seja com a sua empresa. Então, recomendo para vocês estudarem muito isso. Daí eu recomendo dicas. Procurem o perfil Tudo Orna, que eu tenho aprendido muito. Sim, o pessoal queria saber como escrevia. Eu não lembro se eu já acompanho. Tudo normal, orna com O. Tudo Orna, isso. E aí, lá dentro, eles vai ter outros perfis das outras empresas que elas têm, dos outros negócios que elas geram, e elas falam muito sobre o pato. Qual o animal que define, né? Tanto que um das logos delas é um pato. E elas falam que a maioria das pessoas falam, tipo, qual animal você gostaria de ser? Acho que um leão, acho que uma águia, né? Por todos aqueles contos, histórias e fábulas. E elas falam que estavam pesquisando, começou a ideia, uma delas uma estudou marketing, a outra estudou, sei lá, acho que economia, são diversas áreas, design de moda, várias coisas assim. Teve uma delas que fez duas faculdades e tal. E aí elas começaram com uma agência de publicidade, foi o primeiro negócio delas. E elas falaram, olha, uma das meninas tiraram foto de uns patos e aí a gente achou muito bonitinho, botamos lá, criamos nosso primeiro blog. Tudo começou com um blog. E aí elas perceberam, foram pesquisar e viram que os patos, eles voam, eles andam, eles nadam, né? Eles viajam quilômetros para poder conseguir alimento, para poder sair do inverno e para outros territórios, atrás de comida, atrás de perpetuar a espécie. Então, é muita sabedoria. Fora que, quando eles estão alçando voo, né, eles fazem uma formação que eu acho muito inteligente. O líder, né, fica na pontinha e eles formam um V. Então, os que estão atrás, eles diminuem o impacto de quem está na frente. E quando o que está na frente cansa, ele vai para trás e vem um para o lugar dele. Eu acho que isso é muito incrível, porque quantos de nós que lideram tem momentos que cansam e quem de nós tem outro para substituir, sabe? Verdade. Então, assim, isso é muito inteligente, né? Então, Sim. eu acho que todo mundo tem que começar realmente a pensar como um pato, que na Seja um maioria pato, das né? vezes é tratado de forma, né? As pessoas menosprezam, né? A figura do animal. Ele é retratado como, às vezes, burro, às vezes, né? E, na verdade, é totalmente o inverso. Hoje em Então, dia, nos mundos de hoje, ser adaptável, facilmente adaptável a ambientes diferentes, e eu tenho né? escutado muita frase de não é o mais inteligente, né? O mais desenrolado que é o que vai se salvar, né? O que vai salvar a espécie são os mais adaptáveis. Então, essa é uma frase também que vem martelando muito na minha cabeça.
nesse momento. Então, pode ser pessoas que são extremamente inteligentes, com uma potência enorme, sabe? Mas se ele não tiver inteligência emocional e tem um. Claro que ninguém é 100%, então são habilidades que você pode desenvolver, né? Então, o primeiro passo é você identificar isso, né? E você trabalhar isso em você. Se você não tem essa habilidade tão bem, né? Trabalha isso em você, porque vai lhe ajudar e muito, né? Principalmente nesse momento que a gente está agora, né? Seguindo aí, o que é que a gente precisa mais para quem quer abrir uma empresa? Eu escuto muito também um outro profissional, isso agora é da minha área, André Carvalhal, ele é um grande gênio, começou no mercado da moda, e aí ele foi diretor criativo de grandes marcas, que eu não vou falar aqui, né? Assim, não cabe. Mas ele começou depois de gerar um monte de conflitos na cabeça dele. O que é que eu estou fazendo para o mundo? Qual a diferença que eu estou fazendo aqui? Sabe, o mercado da moda tava se esgotando, tava com uma produção assim em massa, sabe? Sem tanto propósito por trás. Essa coisa do fast fashion, que já é uma derivação do processo de industrialização, né? Então, ele começou a gerar muito essa crise na cabeça dele e ele começou a fazer uma mudança de carreira. Ele passou a escrever, né? Passou também a se tornar professor. Ele tentou abrir empresas, marcas próprias, com colaboração com outros empreendedores, e ele percebeu que não é a área dele. A área dele não Olha, é empreender. Então, eu caramba. acho que a gente está na faculdade, né? A gente sai da escola, né? Faz aí o primeiro e segundo grau e tal. E você acha que você saindo da faculdade, você vai estar pronto para o mercado de trabalho. Mas poucas faculdades ensinam, né? Como você montar o seu negócio na sua área, como você criar um contrato, como você fazer um orçamento, como você lidar com o cliente. Então, assim, hoje você vai ter que sempre buscar conhecimento, seja através de pós-graduação, mestrado, doutorado, seja através de cursos, aquela coisa, né, dos estudos contínuos, onde você quer Exatamente. chegar. O próprio Então, primeiro Sebrae, você. né, Mari? O próprio Sebrae promove muitos conteúdos bem relevantes, né? Muito, o próprio Sebrae, tem várias instituições, né? Acho que esse universo também das startups, né? Que é um Uhum. modelo americano que chegou aqui no Brasil um pouco depois, né? Desde que tudo começou. Mas o que eu acho incrível é que ele te dá uma visão muito ampla de negócio, sabe? Tipo, que todo negócio ele tem que ser escalonável, Sim, tem que ter outra pessoa para estar junto, né? Não pode ser exato. uma pessoa só, tem que ter um sócio, tem que ter braço direito. Ô, Mari, Você. falando de startup, Oi? desculpa, falando de startup, ah, uma curiosidade aqui, o profissional do Pilates, né? Ele tem aí seu estúdio e tal, e muitas vezes ele faz uma associação desse nome startup para tecnologia, para empresas que desenvolvam softwares e aplicativos e, né, lançamentos modernos. Aham. Um estúdio É, de Pilates, uma dona de um estúdio de Pilates desses de, né, ali que ele já existe, ele só está pausado, está em crise por conta do que está acontecendo no momento. Ela pode se envolver dentro de alguma dessas redes de startups para tentar potencializar o branding dela, a marca dela. com certeza, com certeza. Eu acho que startup ele serve para qualquer tipo de negócio. Eu tinha essa mesma visão quando eu entrei, né? Nossa, estou aqui com uma marca de moda, coisa que o pessoal já faz muito, mas eu só vejo aqui gente com tecnologia, né? TI, pessoas que estão criando aí aplicativos e não sei o que lá e tal. E foi a primeira pergunta, né, que eu tive na primeira consultoria que eu tive. E aí, Wilton, seja bem-vindo. Depois eu quero acompanhar tudo aqui, que nossa velocidade É aqui tá. complicado.
E aí ele falou assim, não, na verdade, a sua empresa é o que a gente mais quer aqui. Por quê? Porque, no meu caso específico, né, o Armazém da Criatividade, ele foi construído para poder dar suporte a esse segundo maior polo de moda do Brasil. E lá ainda só tinha muita empresa de tecnologia, startups, de criar, né, softwares, de criar aplicativos e tal. Na verdade, eles queriam mais empresas voltadas para a área da moda, sabe? Sendo Sim. que. E aí eu comecei a perguntar, tá, e você vai estudar, tipo, lá em Recife, tem o Porto Digital, tem a Escola César, e aí você começa a descobrir que existem várias outras startups de diversas áreas. Você começa a conhecer um universo que é, tipo assim, os editais, os encontros, sabe? Você começa, por exemplo, a Orna Fórmula, das meninas do Tudo Orna, Uhum. é uma startup. Pois é. Esse Então, dos cosméticos. uma startup na área da beleza, você pode criar na área de pilates, você pode criar em diversas áreas. Basta ser uma ideia, né, que ela tenha a vontade, né, a iniciativa de criar impactos, Sim. sejam sociais, econômicos ou ambientais, para o lugar que você atua, né? Você tem que ter alguma tecnologia envolvida dentro do seu processo, né? Então, quais as tecnologias que você usa? E você começa a aprender, é um universo gigante, assim, você começa sobre tecnologia, de banco de dados, que isso serve para quê? Você pode criar um sistema para você colocar lá o banco de dados dos seus clientes, para você monitorar, para você manter o elo de contato com eles. Tem também algumas tecnologias que são de vestir, né? Tem tecnologias de você rastrear. Obviamente, isso não é uma coisa rápida, né? Então, é aquilo que a Claro. gente falou. As coisas também não acontecem tão num prazo curto, né? Às vezes é em Sim. médio, longo prazo. E a gente tem que começar a pensar a nossa empresa também dessa forma, né? Se uma pessoa quiser entrar, eu gostei desse assunto porque é interessante para o pessoal, por isso que eu estou insistindo nele. Se uma pessoa quiser entrar, por exemplo, já tem aí seu estúdio e quer entrar num grupo de, de startups, né? Como é que chama? Chama um grupo desses de incubação. Como é que ele chama esse processo de incubação? Ele procura pelo Olha, quê? Porque como é que ele faz? o Porque que esse foi que aqui tem em em Recife é lá em Recife. Em Recife, aí abriu esse em Caruaru aqui e abriu um em Petrolina, mas eu acho que não chegou a abrir, porque tudo isso foi construído ligado a organizações públicas, então a gente sabe que no nosso país Sim, tem as dificuldades, mas tem privadas, a Escola César é privada, então recomendo que sim, vocês sigam, né, essa coisa de a gente já quebrou fronteiras, então assim, por exemplo, agora eles estão fazendo lives o tempo inteiro, e sim, você começa a entender que, por exemplo, você pode assistir o Shark Tanks, que é um programa com startups, sabe? exato. A própria empresa Google, ela faz eventos que começou a circular, saiu do eixo só São Paulo, sabe? Já fez vários eventos em várias cidades, em vários estados. A Google tem um projeto que é Google for Startups. Então, existem vários editais, sabe? Grandes empresas, eu já vi edital do Bradesco, já vi também do próprio Instagram, sabe? E aí são editais que abrem o tempo inteiro. Tem alguns editais que eu posso falar para vocês, porque são tantos, você tem Tudo que bem, começa a ficar conectado na área e você começa a exato. ter informações. E aí é sempre importante essa coisa da conexão, de você utilizar o Instagram, ajuda muito nisso, de você começa a conectar e, é, e você faz o cadastro. E aí essas plataformas elas começam a te mandar e-mail, por exemplo, eu recebo constantemente e-mails que são lembretes, por exemplo,
o César vai fazer uma live hoje, o Porto Digital, né? Sim. Tem também alguns projetos que são da área de Startse, que é também são empreendedores que Uhum. formaram. Então, eles estão sempre trazendo conteúdos constantes. A Tudo Orna, você se cadastra, eles sempre mandam Sim. conteúdos, curseria. Então, assim, são várias plataformas. E aí Sim. você começa a ficar antenado. Eu nunca pensei que eu fosse dentro dessa área. Por exemplo, a gente estuda sobre contabilidade, que você abre o seu CNPJ, né? Você tem toda a orientação e tal. E aí você faz o seu certificado online, que no início, quando eu abri, tinha online, tinha ainda no papel. Sim. E aí você pode passar nota fiscal, tudo legalizado. Então você tem que saber também os impostos que você dá, né? A Claro. gestão de pessoas, a gestão contábil, a gestão de marca, que é essa parte de comunicação, né? De branding e tal. As gestões estratégicas de venda, a parte jurídica, né? Que a gente também teve consultoria, que aí ela falou assim: você começa a perceber que a sua empresa está crescendo quando você der um Coisa beijo, linda. adorando. Oh, E a parte jurídica é muito importante, que aí a Débora falou assim: você começa a perceber que sua empresa está crescendo quando você precisa de um bom advogado, né? verdade. Então, assim, eu precisei, e assim, e é muito importante, porque você está resguardado, Para sabe? tudo, para elaboração de contratos, para parcerias, para contratações, para tudo, né? Exatamente. Eu, por exemplo, nessa coleção, eu estou trabalhando com uma obra de um artista que eu quis homenagear ele vivo, sabe? Eu comecei, as primeiras coleções foram inspiradas em artistas Sim, que eram conhecidos em nível mundial e que já era domínio público. exato. Então, eu fiz a homenagem e tal. E aí, na segunda, eu quis abordar a arte, a cultura brasileira, né? Especificamente nordestina, pernambucana. Claro. E eu já, como vocês vêm acompanhando, né, que eu estou compartilhando, eu já estava estudando já há muito tempo sobre Francisco. Exato. Eu já estava Claro. mergulhada dentro do universo. Sim. Então, a ideia do projeto era, tipo, a orientação que o meu mentor, na época foi Ronaldo Fraga, incrível. Tive muita sorte, sim, várias coisas incríveis aconteceram Sim. ano passado, são as oportunidades, né? Que você tem que ver o cavalo branco passando na sua frente, E você acha pular. que eram tantas coisas incríveis que estavam acontecendo na área que eu disse, caramba, eu não vou conseguir dar conta de tudo, né? E aí, a importância de você ter uma pessoa do lado, sabe, para lhe dar força. Você vai fazer, você consegue e você vai dar conta de tudo. Então, muitas coisas que eu consegui fazer, se eu tivesse sozinha, eu não conseguiria, sabe? Então, isso é muito importante. E aí, o Ronaldo, na época, falou: escolha e traga uma lista. E eu trouxe a lista. E eu pesquisei vários, sendo que um eu já estava estudando, né? Era o primeiro da minha lista, era ele, era Francisco Brenan. E aí eu fui, conheci, fiz diversas visitas lá, já estava com os diários, já estava estudando. E aí, pois é, levar arte para qualquer lugar. E aí, quando eu fiz a primeira coleção cápsula, e falei da minha startup e tal, e são vocabulários que ainda são um pouco novos, né, para as pessoas. As É, pessoas ficam assim, né, estranham um pouquinho. E aí ela falou: olha, minha empresa é pequena, é uma startup, está começando, com poucos meses de vida, mas a minha vontade como artista, como pesquisadora, como estilista, enfim, como admiradora do trabalho dele, eu acho que é uma homenagem mais do que justa e é urgente. E aí eu fui defender. Isso a gente começa a aprender quando você começa a estudar pitch, né, que é o do seu discurso. sim. E aí uma dica que eu dou para todo mundo: estudem o seu discurso e ensinam o seu storytelling.
Storytelling é você contar sobre o seu negócio utilizando uma historinha, seja sua, seja de um cliente, porque você tem que inventar um serviço ou um produto não para você, mas sim para sanar as necessidades das pessoas. Então, no meu negócio, o que é que eu estava fazendo? Eu estava criando moda com arte que levantasse, que incentivasse a sustentabilidade e o consumo consciente. Porque para mim, eu criei, né, essa marca, e para mim só fazia sentido se fosse dessa forma, desde o início. Porque eu comecei a perceber, com várias influências, com várias leituras, né, que o mundo ele precisava mudar e ele já estava dando sinais, né? Sim, E olha que impressionante, né? Esse sinal veio explodir depois de quase 2 anos que eu iniciei a minha sim, marca, exatamente. mas já estava gritando lá. E aí, Coisa bom, incrível. muito incrível. Aí eu consegui fazer a coleção cápsula. Depois eu disse: olha, eu quero uma reunião, eu preciso apresentar para o mestre Brenan e eu preciso mostrar para ele, porque para mim só vai fazer sentido se fizer para ele também. E eu quero mostrar para ele que, né, junto com o meu storytelling, que eu andei pesquisando, que sou muito grata por todo o conteúdo porque, velho, ele escreveu uns diários e esses diários são aulas, né? E assim, Imagina. na minha cabeça já fervia de várias outras ideias. E eu falava, eu sei que existem obras que já são que ele presenteou, né, como parte do acervo público da cidade do Uhum. Recife, do estado de Pernambuco e para todo o Brasil, e tinha obras que estavam saqueadas. Então, como é que pode um cara nível Vincent Van Gogh, como você está vestida hoje, um cara, Sim, sabe, como Gauguin, como vários outros grandes mestres, ele bebeu na fonte, sabe? Isso é tão raro de uma pessoa dessa existir. E ele estava vivo na nossa geração, sabe? Nós pudemos compartilhar com ele notícias, criações. E, no entanto, tinha algumas obras dele que estavam sim, com essa falta de cuidado, sabe? exato. Então, tinha pessoas que não sabiam que ele estava vivo, tinha pessoas que não sabiam muito bem da história dele. Então, uma das missões da minha marca é levar para as pessoas um pouco da história da arte. Porque para mim, a arte é cultura, cultura é identidade. Então, às vezes, né, essa globalização, todas essas coisas que estão acontecendo de forma tão rápidas, às vezes as crianças elas crescem e perdem um pouco da essência, Sim, não conhecem tão bem suas raízes, a sua cultura. Então, lá no início, Ronaldo Fraga falou para mim, as novas gerações precisam conhecer os artistas da nossa terra, sabe? sim. Muitas crianças, eu mesma já vi várias crianças que, quando eu estava expondo, eu me Deixa eu te admirava, dizer. porque elas sabiam a história de Van Gogh, de Frida, de tudo. Oh, deixa eu te dizer E uma eu coisa, achava Mari. lindo, mas eu O comecei, Instagram tá me avisando aqui do tempo, só tá não queria que chegando ao cortasse a tua voz. Tu acredita? Eu tava tentando esperar tá, uma linha de acredito. raciocínio fechar, mas ele falta 1 minuto e 40. Ou a gente termina aqui, ou a gente volta para fazer um fechamento de despedida, porque eu não queria te cortar. Você que me Certo, diz. como tu quiser. Tá ligado Olha, então, nisso, meu Deus, já tá chegando. então eu vou fazer o Acho seguinte, que eu a vou gente fechar, eu vou fazer isso aqui tá. e a gente fecha pelo menos em 5 minutos para gente Tá bom, terminar as segura ideias. aí, Eu gente. conto com todo mundo que está aqui presente para entrar, só para a gente fazer o fechamento da ideia com Mari. Tá bom, Mari? Vou Isso, lá, vou vamos lá. tirar aqui para a gente voltar. Beijo, já Beijo. volto. Tá. Oi. Eu não ia achar correto acabar com a tua linha de raciocínio tão linda em 1 minuto e se despedir na correria. Não, não, não ia fazer isso. O Instagram ainda não me presenteou com lives mais longas do que 1 hora. Eu ainda não tenho essa oportunidade, sabe? Pois E é, é, queria. ainda não tenho, fazer o quê?
isso também. A gente vai. Oh, pois é. Mas termina a tua linha de raciocínio, Mari, que o Aí pessoal eu, está basicamente todo de volta aqui conosco. ai, Obrigada, gente, pessoal. por vocês estarem aqui conosco. Muito feliz de estar compartilhando com vocês. É muito incrível, né, esse projeto. E é muito incrível poder fazer parte e colaborar um pouquinho. A gente está aprendendo muito, tá? Tem muita gente perguntando sobre algumas dicas, Instagrams, perfis, e tu já comentou o nome, e aí tem Massa, gente perguntando por Instagrams. já que a gente voltou, enquanto eu concluo essa linha de raciocínio, Exato. e quem quiser fazer perguntas para a gente, vamos abrir? Vamos, Vamos lá? tranquilo. Porque eu quero Vamos sim. estudar isso. Muita gente curiosa quando tu entrou nesse assunto de startup, aí lança o edital, o Bradesco lança o edital, e deve ter gente pensando assim, e eu vou Gente, fazer o que com o edital do Bradesco? O que é que isso tem a ver com a o minha vida? próprio Sebrae abriu edital, muito E incrível. quando abre edital, significa eu feito um vestibular, eu vou olhar o edital, vou me inscrever, vou aplicar e vou tentar passar para virar uma das empresas que eles vão querer promover ou virar uma startup, é isso. Para o pessoal Exa- entender essa linha de raciocínio. Exatamente, né? Tem alguns livros, né? Procurem, porque tem livros incríveis, vários métodos explicando sobre isso, porque tem alguns vocabulários muito específicos da área. Exato. Então, é importante para você, por exemplo, as primeiras vezes que eu fui me inscrever em editais, tinha vocabulários que eu ficava assim, meu Deus, eu tô já há tantos meses incubada. E o que é isso que eu não ouvi? Aí meu orientador fazia assim, Mari, você já escutou sim. Lembra-se daquele dia, tal, tal, tal. Gente, e teve outra vez que, assim, quando você está em processo de incubação e aceleração, existem empresas, grandes empresas, que têm, por exemplo, Instituto CIA, né? É o Instituto da marca CIA. E aí, eles têm a ciência, que o impacto que eles causaram, tanto positivo quanto negativo também, né? No meio ambiente e tudo mais, no mercado de trabalho. E aí eles criaram um instituto para quê? Para poder fazer essa contrapartida. Então eles começam a procurar pequenas empresas, startups, para poder financiar. No caso, você tem que saber, você gostaria de ter uma grande empresa como seu sócio? Você sabe que a empresa, ela tem me ajuda aí, tem um nomezinho, uma palavra É um específica que padrinho, é tipo é um padrinho. não, é você sabe, é valuation. Ah, É tá. você fazer o cálculo de quanto a sua empresa vale. Vale, Não é o sim. que você investiu, mas isso tem um cálculo. Então, assim, comecem a pesquisar, estudar quem quer realmente empreender, porque é um Uhum, universo muito mágico. Você tem que ser sim, apaixonado pela sua técnica, pela área que você atua, e você tem que ter esse espírito realmente empreendedor, porque você vai passar por vários perrengues, então você precisa gostar muito, né? Ou você realmente participar de alguma outra empresa, que também claro. isso não tem problema nenhum. Né? Às vezes é um profissional extremamente talentoso, mas ele não tem alma de um empreendedor, né? Então ele vai Sim, encontrar muitas dificuldades. Então é importante você se autoconhecer para você começar a tomar qualquer escolha. Mas se sim. você gosta dessa área, né, começa a pesquisar sobre os Shark Tanks. Então, assim, os mentores dos Shark Tanks, todos eles são empreendedores. Então, você vai escutar mulheres que lideram marcas como o Cacau Show, né? Sim, Tem o empreendedor do Shine Box, tem o empreendedor daquela marca de óculos que é Chili Beans. sim. Ah, tem o próprio Thiago Nigro, que acho que ele não é Shark Tanks, mas ele é muito interligado nessa área. Tem o Flávio Augusto, que é Geração o de valor Geração e Valor da Wisdom, né? Wisdom ou é da Wisdom?
Não, nenhuma das duas, da WhatsApp. WhatsApp, exato. Essas outras duas são concorrentes dele. Exatamente. Mas enfim, olha, mas para vocês verem, tipo, isso é muito importante também. Porque o que é que chama a atenção? É quem tá, são as pessoas que estão atrás da empresa. São Sim, todos cursos de inglês, mas eu não marquei o nome da empresa. Eu marquei o nome da pessoa que está por trás da empresa. Então, as empresas hoje em dia, elas estão percebendo da importância de humanizar as exato, marcas. As exato. pessoas querem saber o que está por trás. Quem é o empreendedor que criou a Rede Globo? Quem é? Né? Então, você Exato. começar a estudar também, Saber. né, a vida dessas pessoas, as trajetórias desses grandes líderes, desses grandes empresários, né? Foi Roberto Marinho. Como é que Roberto Marinho Uhum, começou? Já foi com a influência sim, dele, né? E qual foi o legado que ele deixou? Como é que a empresa hoje se organiza, sabe? sim. É muito Enfim, bom porque você, muitas você pegar empresas esses começam exemplos, né? familiares. Oi? Deu uma pausinha aí, acabou que minha voz atropelou em cima da tua. Desculpa, Mari, foi só uma interferência que deu. Mas é muito importante a gente Mas tu falou, verificar como é que grandes empresas, elas realmente começaram, e a gente tem histórias aí, muitos documentários da história do Walt Disney, né? Enfim, de grandes impérios que começaram, né, numa garagem. Então a gente tem que realmente acreditar e trazer essa tua ideia. A gente começou falando lá no início sobre propósito, sobre missão, sobre branding, sobre a comunicação, né? E aí a gente vai entendendo todo esse ciclo para poder potencializar. Se tua empresa ficar só ali, mas tu não souber fazer os grandes relacionamentos, um grande storytelling, colocar a tua empresa para ela ser ou adotada, ou virar uma sócia de uma empresa maior, ou ela, sabe, tem que ser algo que impulsione, senão ela vai continuar sendo para sempre aquela marca que o teu potencial humano é capaz de dar, né? exatamente. Então, para isso, acho que além de você ser muito bom no que faz, além de você estudar sobre empreendedorismo, você criar network é muito importante, né? E aí você vai precisar dessa parte que tudo começa nos encontros presenciais e que a partir desses encontros presenciais, seja um que for, às vezes nesses eventos de startups, eu fui e fazia contatos, conhecia novas pessoas e de repente essas pessoas, tipo, através da conexão da internet, me convidava para um outro evento. E muitas vezes assim, você tá sozinha. Eu nunca tive vergonha de ir sozinha para um evento, para, sei lá, para uma confraternização. Sim, Por quê? Porque eu sei que isso é extremamente importante. A partir desses contatos, eu já criei outros, eu conheci outras pessoas. Então, sim, assim, é importante você fortificar a sua rede de contatos. muito. Seja você conhecer mais pessoas, para que as pessoas conheçam, né, o seu trabalho, o seu propósito. De repente se torna um cliente, de repente se torna um parceiro, de repente se torna um investidor, né? Exato. É por isso essa ideia do Chá com Joe trazendo pessoas, essa versão, edição especial business, né? Trazer uma pessoa, veja, tu é da área de design, né? Tu é da área, né? Tu é estilista, atriz, enfim, produtora, arquiteta, né? Empresária, empreendedora. E aí eu vou e te trago aqui, mas vê a quantidade de insights, sabe? Dentro dessa conversa, a quantidade de luz, porque senão as pessoas não perguntavam, olha, como é que. E aí você vai associando isso tudo para nós, a gente vai associando para a nossa realidade, sabe? Para quem principalmente ainda não entende desse universo, escutar pela primeira vez, eu lembro quando eu comecei a escutar as primeiras vezes esse tipo de conversa, eu ficava, meu Deus, esse povo tá falando do quê, né? Mas é muito importante. Eu trago com muita segurança a importância disso para fazer com que as pessoas se enxerguem como empreendedores. E Eles têm acho estúdio, né? Então eles têm que fazer isso mesmo. demais. E acho que a última coisa assim que eu fiquei, caraca, olha que revolução aconteceu dentro de mim. Onde eu imaginava que eu ia estar estudando sobre mercado financeiro e investimento. Aonde? Me fala, Exato, imagina. Com sabe? certeza. E é uma grande pivotada.
Com certeza. Botada, para quem nunca ouviu falar esse termo, é você realmente mudar, virar a chave da sua Sim, cabeça ou do seu negócio, sabe? É porque a gente não acerta de primeira. Então, você tem que estar ali no monitoramento constante para você saber onde você está indo, aonde você quer chegar, e você tá o tempo inteiro não tem nada. Então, é o tempo inteiro. Óbvio que às vezes a nossa mente esgota e às vezes você diz, não quero fazer nada. sim, Quero ver uma coisa totalmente diferente. E é muito importante esses momentos de respiro para você é, voltar e de repente você está ali, né, ouvindo várias outras informações novamente, que isso é constante. E sim. você também trabalhar, tipo, a jornada de trabalho é muito maior do que uma jornada normal, o seu empenho, a sua Sim, dedicação constante, né? é Trabalhar muito bom final de isso. É muito bom entender isso, entender esse universo, para fazer fazer com que o processo seja mais prazeroso e mais rentável, né? Então, assim, Mari, eu queria deixar em aberto aqui, se alguém, ó, sim, eis que parece que vai explodir, Vanessa me causa esse impacto. Eu venho trazendo tanta coisa aqui que tu não tem noção. Tu hoje explodiu mais um pedaço da cabeça do pessoal. Ai, que E depois eu tenho 24 horas para escutar mais um monte de explosão nos meus directs, entendeu? Aí sim. é muito bom isso, muito bom. Saber que a gente consegue provocar esse tipo de mudanças também, sabe? Então, assim, Maria, sou muito grata. Ontem a gente teve que fazer uma live dupla, e aí eu acho que eu vou compensar. Ontem eu fiz uma live dupla, de 2 horas. E hoje a gente já vai aqui quase uns 15 minutos. Aí amanhã eu vou me dar folga. Amanhã eu tenho razão para dar folga. Ai, Amanhã não né? tem chá com Joe, porque tem uma pessoa muito ansiosa aqui dentro dessa casa que é aniversariante. Então Ah, amanhã não tem chá com Joe. Mas a gente retoma na segunda-feira normal. é Mas isso. Merecida nunca, folga. a gente nunca faz isso, né? Mas eu acho que amanhã, oh, ela é cheia de coração aí. Eu acho que tem que dar uma Legal, folga né? amanhã. É, acho que sim. Acho que o pessoal vai Amanhã entender. é festa de celebração de vida Oh, e agora dia de luz, virada né? dia de virada como é que chama? Decânio, é? É Meu decânio, Deus. é decênio, decânio, decênio. Agora soou de estranho pra mim. Ó, amanhã tá Bem, perdoado, então tá bom. Aí é, vocês já isso. sabem, vocês que estão aqui presentes, amanhã a gente não tem, mas segunda-feira a gente tem normal. Amanhã eu boto umas coisinhas, mando umas tarefas de casa para vocês. Por isso que eu estiquei É ontem, isso. estiquei hoje. Eu já fiz as lives suficientes, né, Mari? Olha, Olha, chegou alguma pergunta pra gente? para mim não, eu não deixei claro que as pessoas podiam perguntar aqui pela interrogaçãozinha. Pessoal, a gente tem ainda alguns Ah, entendi. minutinhos. Eu hoje não consigo fazer a live dupla mesmo, esticar até 1 hora a mais. Mas, mas se vocês puderem coloca uma foto pra gente, eu vou mandar tarefa para vocês. Um monte de tarefa. Mas bota uma foto também. Mas se vocês tiverem alguma pergunta aqui para Marina, que trouxe uns assuntos bem interessantes, bem relevantes e bem diferentes. A gente ainda não tinha falado por esse ângulo, que agora eu forcei mais assim no final para a gente falar, porque eu sabia que tinha sido um assunto que a gente ainda não tinha falado. E eu acho muito interessante. Eu, quando me sento com Marina para a gente conversar, estou com saudade, inclusive, dessas conversas particulares, o pessoal, pessoalmente falando. Mas, A hora estica. Olha, pode ser água de coco, pode ser suco, pode ser vinho. Vai esticar, né, Mari? vai esticar, Vai exatamente. esticar. Não Inclusive, tem fim. Então, manda alguma pergunta se vocês para a tiverem. gente É, finalizar com dicas preciosas. Chegou? é. Não, ainda não. Ainda não chegou aqui. Se vocês tiverem qualquer Tá. pergunta para fazer para Marina, vocês podem fazer, senão a gente vai comentando aqui, fazendo o fechamento. Diz, Isso, Mari, vou deu dar alguma algumas dicas interferência, mais finais. desculpa. Procurem também. Tá, tranquilo. Depois do processo de incubação, eu entrei também no processo de aceleração, que é do Instituto Inspirando Sonhadores, que é um projeto criado por um dos nossos mentores, assim, que fez uma revolução nas nossas mentes, que é Eric Albuquerque. E eu recomendo para todo mundo, porque esse projeto dele
dá consultorias de forma gratuita, né? Então, acontece os encontros presenciais lá no Sebrae, e ele tem um projeto, então ele conhece muita gente da área, ele participa de regatões, de encontros de startups, sabe? Então, é um profissional que a gente pode contar sempre, sabe? Ele faz a gente beber na fonte, faz a gente chacoalhar, faz a gente pivotar. Ele fala a verdade, sabe? E monitora o tempo inteiro. Então, é um projeto muito especial que eu faço parte. Inclusive, o Esperando Sonhadores, ele está se tornando um instituto nesse momento, que é justamente para se tornar no futuro, isso, para se tornar no Uhum. futuro um espaço físico, né? Porque ele ainda não tem um espaço físico, para que ele consiga atender o maior número de startups. Sim. Então, fiquem ligados, antenados no perfil dele, porque em breve, quem quiser também tomar conhecimento, vai lá e é uma grande fonte de conhecimento. As outras dicas que eu dou de livro que eu tenho aqui em mão, eu estou vendo dois. Tem um que já é o segundo, né? O primeiro é Estratégia do Oceano Azul, e agora é a transição para o Oceano Azul. Isso aqui também é tipo assim, uma bíblia de qualquer empreendedor, Uhum. junto com vários outros. Tem outro aqui que é Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Maravilha. E eu tô lendo um no momento que é área de moda, mas serve para qualquer pessoa, inclusive aqui, ó, de André Carvalhal, Moda com Propósito, né? E no caso, Maravilha. tem que ser qualquer coisa com Qualquer propósito. coisa, com certeza. E ele também é autor do livro Viva o Fim e A Uhum. Moda Imita a Vida. Então, assim, são livros fantásticos e ele está dando muito conteúdo nessa fase que a gente vive, né? E ele também compartilha assuntos diversos do momento atual. Então, está fazendo muitas lives, muitos conteúdos que agrega muito, sabe? Então, recomendo também para quem puder. E também Nilma Quariguase, que é do Branding Day. Ela e Bru Fiorotti. Elas fazem um projeto incrível que eu tô louca para fazer o curso delas. Ainda não fiz, mas só de acompanhar também é muito incrível. O perfil de André, você bota André Carvalhal, mas é Carvalhando. Certo. Mas você encontra de André duas Carvalhando, formas. né? Não, é Carvalhando, Só aí Carvalhando. embaixo tem André Carvalho. Você botar Tá, qualquer um dos dois, aparece lá. tá E bom. aí, Teve essa uma, per... você vai teve uma, ter uma teve rede, uma perguntinha que chegou é uma aqui, rede. que foi da Fala mais Kátia. sobre. Fala mais sobre startup. Isso é quase outra live, Mari, né? E aí, vamos deixar. O pior é que Quando hoje, exclusivamente, eu não consigo, mas eu acho que a gente podia deixar para marcar, de repente, um segundo encontro com mais propósito. O que é que tu acha? Com um propósito de indicação de nesse. startup. Porque, por exemplo, quando a gente trocou uma ideia, a gente não imaginava que fosse citar sequer o nome startup, quase. A gente falou, não, a gente falou de. A gente pensou na coisa do acreditar o sonho, né? Daquele projeto de que você está ali na incubação, né? Mas Mas participação não tem como não falar de startups. e entrou numa curiosidade muito boa aqui para o pessoal. Mas de forma resumida, é só o que é o pessoal saber o que é uma startup, saber que a gente pode se enquadrar e saber que você precisa estar atento aos editais que são lançados em determinadas empresas para que você possa tentar essa aplicação, não é isso? Em resumo, É isso. E é uma empresa que, na verdade, ainda não nasceu. É uma empresa que ela está começando, que ela tem lá a ideia, que está colocando as coisas em prática, mas que ela ainda não está no mercado, sabe? deixando uma coisa clara, eu tenho um meu designer, o meu melhor designer que fez a vida do Platzoni em imagem. Ele me abandonou porque uma startup dele
bombou. Foi aprovada e aí ele teve que dar toda a atenção e bombou. Ele teve que morar em São Paulo, ele era de Recife, então. Mas ele era empresário, ele tinha a empresa dele. Mas para as pessoas entenderem que dentro do seu ideal ali dentro, você pode criar algo que sai e vira uma nova cimentinha. Não é isso? Então a pessoa pode criar algo, não é aquela empresa que já está acontecendo há 10, 15 anos no mercado, mas é algo dali de dentro que você pode torná-lo possível, não é isso? Exatamente. Para falar bem rápido, alguns exemplos de empresas que nasceram como startups. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. A Uber nasceu como uma startup. Uhum. Aquele aplicativo que é de você ficar na casa das pessoas. Me lembra? É como você alugar. Ah, ai, meu Deus. Sim, que aqui a gente tem Fugiu da Uniplaces, mente. mas é o outro que você vai viajar e você aluga, e aí você aluga um apartamento, uma casa daquela empresa. Que todo mundo faz, eu já fiz várias vezes. O Airbnb Airbnb. aí. Obrigada, Nayara. Airbnb. Sim. Valeu. Mas Obrigada, assim, Mari. tem Obrigada, muitas Elisane. empresas que elas nasceram como startup, sabe? Sim, E, e assim, é um universo fantástico, porque startup, a palavra já fala, é quando você está começando a emplacar a vida daquela empresa. Então, é antes de você entrar no mercado, quando você está criando o conceito daquela empresa, da marca, e sim, você está ali botando para rodar. Então, claro. tem algumas empresas que elas ficam, tipo assim, por meses e anos amadurecendo para poder entrar no mercado, Sim, né? Então, esse é o conceito de startup. E você obrigatoriamente tem que usar a tecnologia, você obrigatoriamente você tem que escalonar o seu negócio, você obrigatoriamente tem que ter sócio, você obrigatoriamente tem que estar nesses ambientes de uhum. startups, porque é uma infinidade. Você vai ter empresas de várias áreas assim, mas é muito massa de você conhecer, de você. Eu acho isso perfeito. Eu acho perfeito, perfeito, perfeito que a gente possa A abrir gente essas vai abrir discussões, pra porque, lá. porque o público do Pilates muitas vezes só não cresce como empreendedor, meu público, né? Porque não abre a mente muitas vezes para esses universos. E é muito importante a gente ter esse estado de multirrelações, né? E entender um pouco da comunicação de cada um. A gente só cresce dessa forma. E então eu acho que já não é mais tempo da gente estar limitado na comunicação a só falar de imagina tu hoje em dia, Mário, só falando de arquitetura. Dentro lá do teu escritório de arquitetura, imagina. Nossa, tipo assim, eu tenho um sonho, né, de ter o meu próprio escritório, né? Isso são projetos paralelos que Claro, eu quero botar em prática. Mas, tipo, com a cabeça que eu tenho hoje, com tudo que eu aprendi nesses últimos tempos, sabe? É um modelo totalmente diferente. Aí você começa a perceber que eu percebia muito, sabe, que o mercado de arquitetura era muito fechado também, que as sim, pessoas só se conectavam com outros escritórios. Você fica olhando os concorrentes, sabe? E eu disse, tem que ser. Acho que esse livro, né, do Oceano Azul é justamente isso. É você sair dessa concorrência. Porque o que é o Oceano Azul? A concorrência é o vermelho. E aí você tem que sair para o azul, né? Como é que você sai do azul? Onde você não tem concorrentes, ou quase não tem concorrentes. sim, Porque é uma coisa que só você entrega. exatamente. Então, como você fazer isso? Como você criar isso? Eu estava vendo aqui numa pesquisa, a Nubank foi uma empresa que nasceu como uma startup. Olha o tamanho que ela tá. Exato. Se eu não me engano, a própria Netflix também começou assim, né? E pivotou. Sim, A Netflix era uma empresa que alugava, né, era. filmes e tal. E aí viu que o mercado estava mudando. Tava pedindo outra coisa. Exatamente. E grandes empresas que já estavam lá e aí não se conectavam com as ideias e as mudanças, tentaram, receberam proposta para ser compradas, negou e aí nem vendeu e a empresa morreu.
porque não acompanha a tecnologia. Então, Exato. independe da área que você atua, utilize a tecnologia e utilize essa janela aqui para você ser vista pelo mundo, tem que ser visto, né? E busque conhecimento o tempo inteiro. Essas Exato. são as que dicas preciosas. Ai, que maravilha. Ai, Mari, estou muito feliz com a nossa conversa. Muito obrigada. Amei, amei. Muito obrigada. Acho que ajudou muito, deu abriu a cabeça do pessoal, de certeza absoluta. A gente vai estar recebendo depois uns feedbacks, perguntas, porque aí o pessoal depois endoida e vem falar comigo. De certeza o pessoal vai começar a te procurar. Então pode te procurar no Marina Gould Pacheco ou no daqui desse do perfil, que é Marina Pacheco Atelier, que é o teu mais Isso, profissional. Apesar de eu isso. considerar que o outro você é muito profissional ali, só que você é Essa é a ideia. multi-profissional, né? Essa é a Então, ideia. Na é, verdade, o Marina Pacheco Atelier é a marca de moda autoral. claro. E o meu Marina É Pacheco a sua multifuncionalidade profissional. que mostra um pouco de tudo que eu faço. Exatamente. E eu sou muito orgulhosa de tudo que você faz. Muito Ah, feliz, muito mesmo. é isso, Oh, demais. olha, É isso Mari, a gente ainda se fala. Eu queria te agradecer muito, muito, muito pelo teu mesmo, compartilhar. bem grande. Amei. Obrigada, Mi. Obrigada por estar aqui. Pois Dizer com é. todo mundo. É de Pacheco isso. Mandem perguntas, quem tiver ainda dúvidas. Sim, E, inclusive, vocês podem mandar mais perguntas sobre o chá, é, que aí a podem gente ser. escopo o roteirinho da nossa próxima live, né? Que a Com gente vai certeza. Com certeza. marcar. Tem que ter, Mari. Olha, minha linda, um cheiro no teu coração, um cheiro no coração de Cheiro todo mundo bem que grande aí conseguiu para participar aqui, da vocês. primeira e da segunda. A live Amei. não tá mais salva naqueles stories, tá? Ela tá ficando salva direto no IGTV. Então eu tô deixando lá, e aí eu deixei como uma prévia, aí tu vai conseguir olhar, tá bom? Ou compartilhar, Entendo, ou fazer o que gente. A precisar. gente aprende muito com essas meninas também, ó. Oh, meu Deus! Demais, É, muito orgulho. pois é, tá indo direto pra lá. E você fique lá à vontade, que você pode fazer o que quiser com ela, tá bom? Vá. Um Um beijo bem beijo. grande para todo mundo. Beijo, amor. Prazer estar aqui Beijo. com vocês. Prazer Beijo. meu. Beijo. Tchau. Tchau.